queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. Nós possamos seguir envolvidos nas vibrações da preparação do nosso ambiente, os bons mentores amigos nos inspirem não só as palavras, mas principalmente o entendimento do tema. Nós vamos falar sobre aborto e reencarnação, que não deixa de ser um tema desafiador, não é? Mas que encontra no Espiritismo um posicionamento muito objetivo, muito claro, muito bem definido pela compreensão que nós encontramos no estudo que o Espiritismo nos oferece a respeito do que é que nós somos, o que é que nós estamos aqui na Terra, para onde é que nós vamos depois que nós passarmos por aqui, qual é o nosso papel na vida, qual é o significado da vida para todos nós. O aborto, ele pode ser encarado de diferentes pontos de vista. Como tudo, não é? Mais especificamente em relação ao aborto, nós veremos que pode ter o ponto de vista da mulher, o ponto de vista do pai, do indivíduo que está implicado na situação, não é, da geração do novo filho, o ponto de vista da família, da sociedade, também o posicionamento da legislação, que vai variar de país para país, da medicina, também tem o ponto de vista da religião, podemos ter o ponto de vista ético, o moral, o do espiritismo, e o que normalmente é muito esquecido e às vezes totalmente desconsiderado, que é o ponto de vista do abortado. Para algumas pessoas, esse ponto de vista não existe porque aquele indivíduo, ou seja, aquilo não é considerado um indivíduo, como se aquilo fosse algo que não existisse. Então nós veremos que é bem diferente disso. O que é o aborto? Bem, nós entendemos o aborto, e cada um pode definir, não é, do seu ponto de vista, mas há uma concordância, mais ou menos, em relação ao assunto, porque o aborto sempre é uma interrupção de uma gestação. Então, nesse ponto, todo mundo se encontra. Agora, a interpretação do que é o aborto de forma assim, mais ampla depende das convicções da pessoa. E se a pessoa não tem a convicção de que a vida já existe ali, para ele é nada mais que a eliminação de uma possibilidade. Agora, se a pessoa tem a consciência de que existe vida, então o aborto, quando provocado, é um assassinato. Depende do posicionamento do indivíduo. Mas de toda maneira, nós nos encontramos aí. O aborto é uma interrupção da gestação. Vamos examinar os pontos de vista para nós podermos formar, de alguma maneira, algumas ideias conjuntas. Não temos aqui o ânimo de estabelecer qualquer tipo de julgamento em relação ao assunto. Nem julgamento de pessoas, nem de maneira nenhuma. Porque as circunstâncias que nos envolvem na vida dizem respeito a cada um de nós. E as outras pessoas, dentro do ponto de vista do espiritismo, não tem nada a ver com isso. Essa é a realidade. Nós não temos o direito de julgar o nosso próximo. E nós não poderíamos jamais, não é, falar num centro espírita na tentativa ou com a intenção, ainda que não tenha intenção, criticando as outras pessoas. Não há nenhum ânimo de crítica, portanto, não há nenhum julgamento. É muito comum, e a gente está consciente disso, de que pode ter havido situações, não é, das pessoas terem cometido o aborto em certas circunstâncias da vida. Pode ter ocorrido o aborto espontâneo, pode ter havido uma necessidade de um aborto terapêutico, e pode a pessoa ter tomado uma decisão no seu passado de fazer o aborto. Então nós já iniciamos fazendo o esclarecimento de que não tem nenhum ânimo de julgamento, porque na verdade o Espiritismo, ele nos propõe a nossa recuperação. E se nós não cometemos engano em algum aspecto que a gente identifica imediatamente, em algum outro aspecto nós cometemos algum engano na vida. Porque todos nós somos sujeitos a nos equivocar. E por causa disso mesmo temos que ampliar a nossa capacidade de compreensão do nosso semelhante. Se alguém nos procura buscando uma ajuda, um entendimento, lá no atendimento fraterno na casa espírita, não nos cabe julgar nenhum aspecto,
Então, se a pessoa cometeu o aborto, a problemática, a situação que ela está vivendo, se ela já está tomando alguma consciência, é dolorosa por si mesma. É uma situação difícil. Então imagina se ela ainda encontra a barreira do julgamento de outras pessoas. Então não cabe a nós julgar, de maneira nenhuma. Nos cabe apoiar e auxiliar em todas as circunstâncias. Então toda a análise que nós vamos fazer aqui, ela não tem esse ânimo de julgamento. Não tem de estabelecer um padrão e com aquele padrão a gente colocar como se fossem máscaras nas pessoas, de maneira nenhuma. Nós vamos buscar o esclarecimento que o Espiritismo nos oferece a respeito do assunto, que nós pensamos que é o que mais nós estamos interessados dentro da casa espírita. Mas não podemos ignorar a realidade da nossa sociedade. Nós estamos inseridos dentro de um contexto. A casa espírita, quando bem orientada, bem dirigida, ela é uma espécie de oásis num mundo de trevas, de ignorância, de decepções, de dificuldades, muitas vezes vivenciadas por nós mesmos que estamos frequentando, às vezes até dirigimos os trabalhos da casa espírita. Então nós não estamos apartados dos demais, vivemos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, estamos inseridos na mesma sociedade, e a nossa sociedade ainda se caracteriza por uma profunda ignorância a respeito do seu próprio papel e do que ela é. Ou seja, a sociedade, se ela reflete o que é o indivíduo, nós como indivíduos, como a maior parte dos habitantes da Terra, ainda ignoramos o que é que nós somos de fato. E ainda estamos nos perguntando quem nós somos. Nós ainda vimos aqui, não é, no cartazinho, a pergunta é normal, a gente ainda pensa em quem. Quando nós falamos em quem, nós estamos nos referindo a esse momento que nós estamos vivendo agora. Quando a gente fala quem eu sou é a Maria, José, o Francisco, o João, né? Quem eu sou. Agora, quando a gente pergunta o que eu sou, aí nós já estamos nos direcionando para uma essência que transcende a vida no campo da matéria, essa vida atual, porque vai ser o conjunto das experiências que o indivíduo teve. Esse indivíduo é um espírito eterno, e nesse campo do espírito eterno não cabe a pergunta quem, mas o que. Porque é no que Deus nos criou, na sua imagem e semelhança, e não no quem. Porque segundo Jesus, o nosso Divino Mestre, ele nos disse que Deus é espírito, e que nós aprenderíamos algum dia a adorar a Deus em espírito e verdade. E essa é a conversa que ele tem com uma mulher, que era mulher samaritana, inclusive não era uma mulher judia, e é um momento crucial do ensinamento de Jesus, que ele transmite para uma mulher. A mulher na época era desclassificada, ela não contava, não tinha um papel social além daquele de trabalhar, de cuidar da prole, e muito limitado àquelas funções, e não tinha participação dentro da sociedade. No máximo a mulher poderia tentar interferir conversando com seu marido, e raramente poderia fazer além de conversar com seu marido com algum outro homem, a não ser que o marido desse permissão. E aí Jesus encontra essa mulher no poço de Jacó e pede água para ela. E ela então fica espantada, porque ele está rompendo com dois tabus. Primeiro, ela é samaritana, os judeus não gostavam dos samaritanos, e ele então não deveria estar se dirigindo a ela. Depois, ela era uma mulher. Os judeus não se dirigiam a mulheres, especialmente mulheres estranhas. Então Jesus aproveita aquele momento importantíssimo para dizer a ela, porque ela faz a pergunta que todos nós continuamos fazendo até hoje e não entendemos. Nos dividimos em múltiplas religiões, nós digladiamos uns contra os outros pelos nossos pontos de vista, porque ainda não entendemos o que Jesus colocou para a mulher samaritana, que não era nem no templo e nem no morro o local de adorar a Deus, porque Deus é espírito, e nós aprenderíamos algum dia a adorar a Deus em espírito e verdade. Então nós estamos nesse caminho, tentando compreender o que nós somos, afinal de contas. Estamos inseridos então nesse contexto, é um contexto ainda dentro do umbral. A Terra é essa maravilha, todos os dias a gente, com raríssimas exceções, a gente amanhece com esse sol lindo, né, que nos ilumina o dia, uma nova oportunidade para nós, e nós temos o dia iluminado para fazer, não é, as nossas ações, mas os nossos pensamentos constroem aquilo que a espiritualidade vê no nosso entorno.
E ainda a psicosfera da Terra é de trevas, de ausência de luz, na verdade, de luz espiritual. Então, Deus, nosso Pai, nos cria essa oportunidade maravilhosa, nos colocando no corpo, para que nós nos esqueçamos das nossas mazelas, das nossas inferioridades, e tentemos nos inspirar, não é? Aceitar a sugestão e o impulso de fazer o bem no contato com o nosso semelhante. Portanto, a vida é uma bênção aqui na Terra, é uma oportunidade ímpar que nós recebemos. E nós não temos o direito não só de não tirar a nossa, como nós não temos o direito de impedir, dificultar a vida, a manifestação de outro ser. Esse é um direito que nós não temos, por mais que nós aleguemos qualquer tipo de raciocínio, baseado no que quer que seja, para fazer essa análise e tirar essa conclusão. Não há base de forma nenhuma, a não ser uma profunda ignorância sobre o que é a vida e o que é que nós somos. Então, considerado isso, nós vamos ver que, do ponto de vista da mulher, se ela ainda não tem uma visão espiritual, ela se considera dona do corpo dela. E como ela não considera a realidade espiritual, ela é dona do corpo, o corpo é o templo. Então o corpo é o patrimônio dela e ela faz com o corpo o que ela quiser. Ela poderá abrigar uma nova vida ou não. Então, naturalmente, como o caminho normal seria, como ela não deseja abrigar uma nova vida, ela não deveria permitir que a vida gerasse. E existem hoje uma quantidade grande de métodos impeditivos, não é, da fecundação, mas os indivíduos, nós somos indisciplinados, temos as nossas convicções, mas às vezes não tomamos as devidas precauções para evitar, não é, determinadas situações que depois ficam mais embaraçosas. E aí a pessoa se vê às vezes numa gravidez, que em espanhol é embaraço, a palavra é embaraço, não é? Então se vê num embaraço e precisa resolver, segundo a concepção da pessoa, o problema. Então, do ponto de vista da mulher, o aborto pode ser considerado, se ela se acha dona do corpo, uma necessidade, porque ela não quer ter aquele filho que vai ser um peso na vida dela por diversas circunstâncias, não é? São variados os motivos. Às vezes a família não sabe, às vezes ela tem a convicção de que não é a hora e ela não está preparada, ela considera dessa maneira, e uma série de coisas, não é? Então, a mulher, nesse caso, ela pode ser a filha que decepciona a família, não é? Ela é a que leva a carga, em certas circunstâncias, quando a gravidez não é desejada, e depois ela tem que arcar com as consequências. A gente vai aprofundar um pouco disso. É a vítima do estupro. A mulher é quem não foi devidamente educada para enfrentar certas circunstâncias. E aí nós remetemos a responsabilidade para a sociedade e para a família também. Porque nem sempre aquela pessoa que decide pelo aborto, ela é responsável sozinha. Muitas vezes ela não foi preparada para ter a consciência de que aquilo não é conveniente para ela, e nem para a sociedade, nem para a família, nem para o indivíduo que está ali, né, com o seu corpo em formação. Então, a mulher, na verdade, como é a principal implicada naquela circunstância, é aquela que tem a última palavra. Porque ainda que a família queira, que o namorado ou o marido queira, se ela disser não, na maior parte das vezes não acontece. Há circunstâncias em que a mulher ainda é submetida, há sociedades em que ela está submetida, e que se alguém decidir, ela vai fazer o aborto mesmo contra a vontade dela. A gente não pode ignorar essa realidade. Mas na maior parte das vezes, se ela disser não, não vai acontecer, então ela fica com o ônus da responsabilidade da decisão. Normalmente é da mulher. Então nós vemos depois o papel do pai, vamos dizer, o posicionamento do pai. O pai é o que normalmente, diante de certas circunstâncias, ele diz assim, eu caso com você ou eu caso com ela, como se isso fosse agora a solução. E muitas vezes isso é um outro problema, bem diferente do primeiro, que já foi causado quando foi gerada a gravidez indesejada, não é? E aí nós vemos inúmeras circunstâncias acontecendo, e a gente gosta muito de utilizar alguns exemplos ilustrativos que nos ajudam a entender
o assunto que a gente está abordando. Vou citar um deles, de um rapaz, frequentador da juventude, e filho de pais espíritas. Ele, mais ou menos com uns 18 anos, 17, 18 anos, ele resolveu ir para um balneário no final de semana. Era um feriado, um final de semana um pouco maior. E lá no balneário foi uma coincidência interessante. Ele conheceu uma moça, ele nunca tinha visto, mas ela também era espírita. Foi afinidade à primeira vista. Um final de semana assim, muito, segundo a análise dele, excelente final de semana. Foi maravilhoso o final de semana. Só que uns 2 meses e meio depois, ou 3, ela ligou para ele. E ela estava grávida. E aí nós vimos o suceder dos dias em que ele vinha para a evangelização. Só que ele vinha, antes ele era alegre, participativo, comunicativo, incentivava os demais. Ele entrava com a cabeça baixa, ele ficava com a cabeça baixa, por mais que o evangelizador trabalhasse a participação dele, ele saía cabisbaixo da reunião. Então sofreu muito. E passaram por todas aquelas circunstâncias que são depois consequentes daquilo. A família interferindo e buscando a decisão. O que fazer? O que fazer nessa situação? Os dois vão casar? Mas como casar? Eles nem se conhecem, eles não sabem quem é um nem quem é o outro. As famílias não se conhecem. Então, parece que o casamento não era a melhor solução, não é? E quase sempre não é. E, não é? Pode ser que dê certo, mas se dá certo ali nessa situação é uma circunstância. O mais evidente é que não vai dar, porque as pessoas nem se conhecem, não é? Depois, não há uma adaptação um ao outro. Eles já vão entrar direto numa situação de receber um filho e educar um filho, e os dois não estão adaptados um ao outro ainda. É complicado. Aí, nessa situação, o que é que acontece, não é? Nem sempre a palavra dele é: mas eu caso com você ou eu caso com ela, vai resolver. Pode ser que agrave. Bem, a família dele, reticências, é um problema, é uma preocupação. Depende de como essa família tem consciência da coisa, porque dependendo da consciência que ela tem, ela vai querer que ocorra o aborto mesmo, porque livra ele do problema. Se já tem uma consciência espiritual, aí acontece como um caso de uma grande amiga nossa. Um dia, depois de passado um tempo, o filho não teve outro jeito, né? Na verdade, a família dela veio para dentro da casa da mãe do rapaz para contar o que tinha acontecido. A moça estava grávida, os dois não tinham coragem de falar, mas a moça acabou falando para a mãe, e aí veio a família. E o pai veio e disse: olha, eu venho para comunicar e para informar vocês que nós já estamos providenciando o aborto. E aí a mãe do rapaz disse assim: ah, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Aí o pai disse: mas como que não vai? E ela disse: não vai. Se ela não quer o filho, vocês não querem, ela vai ter o filho e o filho vem para mim. Mas não vai abortar. Eu não admito que um neto meu seja morto. E aí o homem era ateu. Foi dificílimo, porque ele ficava insistindo, não é, para o aborto durante um longo tempo, até que depois ele aprendeu com a vida. Ele veio a desencarnar de uma enfermidade, o arrimo dele foi o neto. Ele queria que fosse abortado, porque acabaram assumindo. Depois de tudo, a criança acabou ficando com a mãe, como normalmente acontece. Na maior parte das vezes, por mais boa vontade que tenha ele e a família dele, o mais comum é que fique com ela. E às vezes é uma carga, se a família não sabe enxergar a oportunidade. Então vê a oportunidade como carga, como peso, como problema, como indesejado. Quando na realidade às vezes é uma bênção que está chegando por uma circunstância que não foi planejada, não deveria ser, porque ninguém deveria nascer em circunstâncias dessa forma. Acontece em função ainda da nossa falta de educação moral, da nossa falta de preparação, de conhecimento da realidade da vida. E porque nós ainda não temos domínio das nossas energias, não temos domínio do nosso comportamento. Nós ainda somos dominados pelos nossos impulsos animais, atávicos,
que acompanham a organização física e que caracterizam o espírito nos estágios ainda de pouca evolução, vamos colocar assim. Então, naquela situação foi interessante porque o menino depois, já jovenzinho, era o lenitivo para o consolo para o avô. E ele escreveu isso para a avó que não permitiu que o aborto acontecesse. Ele deixou uma carta para ela informando isso. É uma coisa muito bonita, mas nem sempre é desse jeito, né? Porque o quanto eles sofreram até chegar naquele final. Como foi difícil todo o processo até chegar naquele final. Bom, então a família dele depende. E a família dela? A família dela normalmente é a mais decepcionada, é normalmente a que fica com a responsabilidade, como nós comentamos, e aí a situação para ela é sempre mais difícil. Antigamente havia um conceito machista e era cultivado pelas mulheres. A gente faz uma análise e observa que normalmente a responsável pela educação naquela sociedade anterior à nossa, da minha geração, da geração anterior à minha e até da geração posterior à minha, a responsabilidade da educação era da mãe, quase que exclusivamente, porque o pai fora e a mãe dentro de casa, então ela é que orientava a educação. E era muito comum as mulheres que só tinham filhos homens, que já é uma redundância, não precisa, né? Filho é filho e já é homem, não é mais. Era o hábito de dizer filhos homens, diziam assim: cuida das tuas cabras porque os meus cabritos estão soltos. E eram as mulheres que falavam isso. Isso é um absurdo tão grande, não é? É um desconhecimento da realidade, porque o espírito ora reencarna homem, ora reencarna mulher. Então até os meus 12, 13 anos eu era machista. Vou colocar o exemplo para a gente ver como é difícil. Nós éramos 4 irmãos, uma delas, a terceira, era mulher. Pobre dela, entre 3 homens, não é? Ela sofria terrivelmente. Aí quando chega nos 12, 13 anos, eu estou lendo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, chega lá na questão 200, e aí Kardec pergunta, não é? Se os espíritos ora reencarnam homem e mulher, e como é que é isso? E os espíritos respondem sim, os espíritos não têm sexo. Ora reencarna o homem, ora reencarna a mulher. Eu botei a mão na cabeça, meu Deus, eu tenho que pagar tudo que eu estou fazendo para minha irmã. E naquele momento cheguei à conclusão que não valia a pena ser machista, não é? Não vale a pena ser machista, porque depois nós vamos ter que resolver. E há, infelizmente, mulheres que ocupam o papel do machista dentro da família, educando os filhos homens para, não é, estarem soltos e as filhas mulheres para estarem engaioladas. Acontece isso hoje em dia? Ainda acontece. Ainda acontece. A gente pensa que nós estamos numa sociedade que essas coisas estão já superadas, mas não é assim não. Ainda acontece desse jeito. Infelizmente, nós ainda temos ranços. No entanto, algumas famílias que não sabem o que fazem, estão educando os filhos de uma maneira livre. Vamos elastecer o conceito para entender. Não é livre, é libertina. Porque não tem limites. Não tem regras. Quando elas têm, elas não são bem examinadas, elas não são bem transferidas. Então os filhos vivem uma situação muito difícil. E eu diria com toda a sinceridade, fazendo uma análise, reencarnar hoje, sendo geração nova na atualidade, é mais difícil do que na época em que nós, a maior parte de nós, reencarnamos aqui. É mais difícil. Já tem alguns que já enfrentam essa geração posterior e não é fácil, não é simples. Nós vamos ver algumas circunstâncias disso ainda dentro do nosso comentário. Então, nós vamos observar a questão do posicionamento da sociedade. A sociedade, ela é resultado do quê? Da ação dos indivíduos. Mas não diretamente. Da ação dos indivíduos que se constituem família. Porque por mais que alguns filósofos ou sociólogos digam que o tempo da família está contado, o fato é que a família continua célula da sociedade e o que nós vemos é que a família continuará sendo célula da sociedade. Há alguns pensadores que já revertem esse pensamento e afirmam que, na verdade, essa situação de tantos divórcios na atualidade é justamente porque os indivíduos, sejam mulheres ou homens, desejam a família perfeita e como não encontram, então eles se separam para tentar
outra vez, com outro par, a família perfeita. Ou seja, os divórcios não são porque as pessoas são contra a família. Ao contrário, acontece porque as pessoas desejam uma família melhor. E elas não estão encontrando com aquelas pessoas, mas nós observamos que há de repente, um pequeno engano de interpretação, uma dificuldade de entender a questão, que antigamente era como os homens eram criados, não é, soltos, e as mulheres mais presas. Acontecia o casamento e o homem continuava com uma vida mais livre, não é? E a mulher, o baluarte da família, o sustentáculo da família. Não muitas vezes porque ela quisesse, mas porque não tinha outra chance, não tinha outra oportunidade, não é? Porque ela não era bem vista se ela saísse fora do lar mais livremente como o homem saía. Então a mulher também não se atrevia a trabalhar fora, com raras exceções, algumas profissões. Depois isso foi mudando com o tempo, não é? Mas naquele tempo a mulher ainda ficava lá cuidando da família. Depois isso começa a mudar, especialmente nos anos 60, quando nós vamos encontrar um momento bastante interessante da nossa sociedade, e isso vai refletir o comportamento das famílias que estavam sendo constituídas naquele momento, e um momento marcante da reencarnação de um grupo de espíritos que não estavam reencarnando em grupo na Terra até então. E receberam a oportunidade, não necessariamente espíritos maus, mas espíritos muito voltados para a matéria, muito voltados para o imediatismo, para o agora, e não preocupados com questões do futuro. E esses espíritos vieram a constituir essa geração que agora está velha, não é? Se você pergunta, e fizeram isso para alguns deles que viveram aqueles tempos dos anos 60, da Revolução do Paz e Amor, não é? Do tempo das drogas, do sexo livre, esses indivíduos, se perguntados, eles dizem que não querem repetir aquilo de jeito nenhum, porque aquilo era um fator desagregador da família, e nós trazemos dentro de nós, por atavismo, uma tendência natural à constituição da família. Quando o indivíduo não constitui família, ele é infeliz, ele sofre, e quando ele perde a família, ele sofre também, porque nós somos gregários, nós temos essa tendência para nos juntar e constituir família. Essa é a tendência natural, porque na verdade nós, criados por Deus nosso Pai, nós fomos colocados no mundo como seres gregários, e os espíritos esclarecem. Allan Kardec pergunta sobre o assunto, porque não seria mais natural aquela vida espontânea como tem os animais na natureza e os povos mais primitivos? Aí os espíritos respondem que o casamento é um passo no progresso da sociedade. O casamento. Então a poligamia é um problema sério para a sociedade. E a poligamia é um dos principais fatores geradores do aborto. O aborto hoje, gente, é um holocausto que está acontecendo agora. A gente fala com horror do holocausto provocado pelos alemães na época de Hitler contra os judeus, mas o aborto é um holocausto presente. Nós convidaríamos vocês a fazerem uma visita à internet, se ainda não fizeram. Nós chegamos a examinar a possibilidade de trazer algum vídeo para mostrar, mas sinceramente é muito chocante. Então preferiríamos que escolhessem o momento de ver, inclusive ao alerta em alguns deles. Algumas pessoas podem ficar chocadas, transtornadas com o que vão ver. Então não veja sozinho. Se sentir que não vai dar para acompanhar, para seguir, apaga, desliga e não vê até o fim, porque é chocante. Então nós vamos descrever para vocês qual é o significado do aborto, o que isso significa, e não é do ponto de vista espírita só, o que significa do ponto de vista da medicina, que é uma análise que a gente vai fazer, está aqui para a gente examinar do ponto de vista da medicina. Mas vamos concluir o pensamento da sociedade que foi então tendo essa vida mais livre, essa situação do paz e amor. O que deu isso por consequência na atualidade? Deu por consequência pais inseguros, que não sabiam e ainda têm dificuldade de saber o que dizer para os filhos. Porque como eles vieram de um comportamento vamos dizer, rebeldia contra a orientação da família, e não era uma rebeldia propriamente sem base, mas era uma espécie de, espera aí, por que fazer escondido? Está fazendo mesmo, quer dizer, o pai principalmente fazia, mantinha até mais de uma família e tudo.
Não, espera aí, que história é essa de fazer escondido? Por que tem que esconder? Então essa geração, e principalmente agora, quando a gente começa a receber, além dos espíritos que vêm do umbral, reencarnando e ainda continuam, nós já começamos a receber a geração nova, que Kardec faz referência na Gênese. Não é a nova geração que vem de mundos, que são de alguma maneira diferentes da Terra, mas nem sempre muito mais adiantados que a Terra. São adiantados em alguns aspectos, do campo intelectual, no campo da relação social, mas nem sempre no campo moral. Então os pais que ficam desejando teus filhos a índigo, não é? E teus filhos cristal, essa coisa toda, eles ainda não entenderam o mecanismo da coisa. Porque de fato pode não haver nenhuma vantagem. E esses indivíduos vêm de uma sociedade diferente, a alimentação deles lá não era como a nossa. O comportamento era outro, a maneira de viver era outro. Então essas crianças reencarnam numa família, e eu só vou dar um exemplo simples. Eles estão sendo educados, já têm lá os seus 4, 5 anos, já conseguem atender telefones, eles já nascem com o dedo no teclado, né? Já nascem mergulhado na era da informática. Então atende o telefone, o pai está lá na porta e diz assim, se for para mim, diz que eu já saí. Eles não aceitam isso. Eles podem ficar calados, mas dá uma revolta dentro deles. Porque eles não aceitam mentira. Então eles olham para o olho do pai e da mãe e leem a alma do indivíduo. Porque lá na sociedade onde eles vêm era assim que acontecia. Então, por mais difícil que era a situação deles lá, né, porque não eram ainda espíritos completamente evoluídos, mas eles já tinham ultrapassado essa fase. Eles estão aqui justamente para nos ajudar nesse e outros aspectos. Para aprender a respeitar a forma de alimentar diferente da nossa, para nos indicar que existem outros caminhos de alimentação, inclusive. Que nós não podemos ficar tão dependentes dos nossos irmãos inferiores para sobrevivermos. Nós precisamos começar a nos libertar dessa dependência tão exagerada, não é? Que nós temos, e também essa relação mais franca. Então nós tivemos pressão dos dois lados para que essa relação franca acontecesse. Vem aqueles indivíduos que saem do umbral, não é? Nós não sabemos quantos de nós já viemos dali imediatamente, ou se já saímos de lá há quanto tempo, mas que nós passamos por lá, isso é quase certo, não é? Em função da nossa própria realidade. Mas vamos dizer que saíram de lá e vieram não importando o que os outros pensam da vida deles. Isso não interessa para eles. Eles vão viver o paz e amor, e aí isso não importa. Não é o que os outros pensam, não interessa. Aí vem esses outros indivíduos que olham para a gente e sabem o que está acontecendo dentro da gente e entram em conflito. Fica aquela situação complicada, né? Então, nós estamos convidados hoje a ser o que nós somos. Estamos convidados a ser autênticos. E aí entramos num problema sério. Ser autêntico com a realidade que nós ainda trazemos dentro de nós em muitas circunstâncias é complicado. É um pouco difícil. E é por isso que nessa sociedade hoje nós estamos aprendendo a respeitar as minorias, a não discriminar os indivíduos, os pequenos grupos, não é? A aceitar as diferenças. Isso são conquistas que nós vamos tendo ao longo do tempo. Isso é muito necessário para aprender a respeitar o outro como ele é. Aí o outro e a gente também tem que aprender as consequências do nosso comportamento, para examinar o que convém e não convém para nós. Agora nós não temos mais as peias da sociedade nos impedindo, nem da religião. Não tem mais a peia social que botava a mulher dentro do lar e o homem ficava solto. Não tem mais a peia da religião que dizia para você, vai lá e se confessa no final de semana ou qualquer dia que você desejar e você está liberado. Nós não temos mais essa peia. Porque hoje nós estamos sendo chamados para a era da consciência, entendendo o mecanismo da causa e efeito. E é justamente nesse momento que nós somos chamados então a tomar decisão. Se nós vamos legalizar ou não o aborto. Porque se nós legalizarmos como sociedade, nós como sociedade somos responsáveis. Agora, se não legaliza, tem a questão do aborto clandestino. E alguns alegam, tem um raciocínio todo lógico a respeito do assunto, para dizer que aquilo é pior do que a legalização. Porque se legalizar, o Estado dá o apoio para que a mulher então não sofra tantos prejuízos. Então esse é um raciocínio subreptício, um torcimento, vamos dizer assim, da razão para aprovar uma coisa que não é conveniente para a sociedade. Porque a sociedade age
como um instrumento quando ela aprova o aborto, da mesma forma quando ela aprova também a eutanásia ou aprova a pena de morte. Porque são todas formas da sociedade que faliu na educação dos seres de punir os seres que não estão educados. Então, ao invés de deixar esse indivíduo com o seu padrão, com a sua dificuldade na convivência e com os instrumentos adequados se educar, elimina o indivíduo. Porque acha que aquele indivíduo eliminado, ele não pesa mais para a sociedade. No entanto, não é assim que acontece. Porque o ser segue vivendo. Tanto o nascituro, como aquele que já está velhinho, na eutanásia, como aquele que cometeu o crime e vai para a pena de morte. Vocês veem que está tudo relacionado. E, no entanto, voltamos a repetir, não podemos tratar do assunto com ânimo de crítica. Porque cada sociedade vive o seu momento de acordo com a sua necessidade. E nós somos participantes da sociedade. Portanto, dentro da nossa sociedade, temos a liberdade hoje de manifestar o nosso posicionamento claro, de amor à criatura e de amor àquele indivíduo que cometeu o engano, de amor àquele que está passando pelo problema e pela dificuldade. Assim, quando manifestar o nosso posicionamento contra o aborto, nós não podemos manifestar um posicionamento nervoso, raivoso contra a outra pessoa que é a favor do aborto. Ela até pode, de repente, ter aquele comportamento, dependendo do tipo de concepção de vida que ela tem, mas nós não podemos ter. Nós precisamos compreender a situação daquela pessoa, porque ela está passando por um momento que ela tem necessidade de passar. Ela está sendo chamada para tomar uma decisão que vai pesar no futuro dela, como nós também quando tomamos as nossas decisões. Assim, se ela se conscientizar, melhor será. Se ela não conseguir se conscientizar, ela passará pela experiência dolorosa de tomar uma decisão que interfere com a vida de outros, que serão abortados então, e aí entra a questão da lei divina. Como é que fica isso do ponto de vista espiritual? Alguém é abortado indevidamente? Não, não é. Quando o indivíduo é abortado é porque dentro do seu processo evolutivo ele tem necessidade disso. Ah, então tudo bem, então pode continuar com o aborto, porque já que é assim, não é? Mas não é assim não, porque é justamente o período que nós estamos vivendo de transição. O dia que o indivíduo aborta, ele abre um karma negativo para ele. Ou seja, dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, ele terá que resolver essa pendência lá no futuro. Então, se ele agora está ajudando a resolver o problema dos outros cometendo o aborto, ele está criando um para ele. Quem vai abortá-lo lá no futuro para resolver o problema dele? Essa é a visão do conjunto daquele ser que não nasce ou não é criado na hora que o corpo é criado e que não morre quando o corpo morre. É a visão da essência espiritual que existiu antes da criação do corpo e que vai existir depois da morte do corpo físico. Então, a sociedade, ela ainda é indiferente. É uma vítima da própria ignorância. A sociedade ainda é vítima da própria ignorância, porque é composta por uma maioria de indivíduos que são vítimas da própria ignorância. Aí o papel do espiritismo, aí a nossa grande responsabilidade. Então o aborto vai pesar na economia da psicosfera da sociedade. E a sociedade precisa instruir-se sobre o tema. Mas como é que ela vai se instruir sobre o tema? Com os exemplos daqueles que já têm consciência a respeito do assunto. Com o nosso modo de viver, com a nossa interferência dentro da sociedade, pela nossa maneira de nos relacionar e de ser espíritas dentro da sociedade. Portanto, o espírita precisa, dentro do lar, ser educado desde pequenininho para respeitar as suas próprias energias, para aprender a dominar o potencial que ele traz nele, a ser orientado desde pequeno a se encaminhar de maneira respeitosa em relação ao próximo e de maneira responsável nas suas decisões, para não ser um leviano que vive à custa da energia alheia, despendendo as suas energias inconsideravelmente sem saber as consequências daquilo que vai acontecer. Então as famílias espíritas precisam conversar com seus filhos sobre o assunto. E é preciso levá-los à instituição espírita, e a instituição espírita tem a necessidade de ter consciência, de aproveitar aquela hora e meia que às vezes tem por semana com aquele indivíduo, para dentro
de um programa seriamente desenvolvido num dado momento, e um momento oportuno, e um momento criado de tal forma que seja preventivo e não apenas regulador do processo depois, ajudar esse indivíduo a entender qual é o significado da vida para ele, da energia sexual que ele traz nele, qual é o propósito dele estar aqui na Terra, interagindo com o semelhante, para que ele não tenha uma vida leviana, porque se ele começa a ter essa vida leviana aos seus 10, 11, 12 anos, como está acontecendo hoje, esse indivíduo não vai amadurecer para a sociedade como ele deveria, porque está comprovado hoje, inclusive, a experiência feita nos Estados Unidos, o livro está publicado, foi best-seller durante um tempo, o livro se chama Raising Cain, e foi traduzido para o espanhol Cuidado com os Niños Consentidos. Não sei como é que está em português, não consegui encontrar a tradução ainda, se é que tem, mas seria qualquer coisa assim como ou criando Caim, ou educando Caim, ou alguma coisa como cuidado com as crianças rebeldes, ou mal criadas, ou mal educadas, ou algo assim. Então, esse autor, tem outro autor junto com ele, é Daniel Kindlon, é um doutor em psicologia, e ele trabalha nas escolas americanas com adolescentes, pré-adolescentes, e também com os pais, naturalmente, porque uma vez que lida com os jovens, ele vai ter uma interação muito íntima com os pais. E ele, na observação, chegou à seguinte conclusão, que a gente já tinha observado também no estudo do Espiritismo, mas não tinha nenhum autor que não é espírita que comentasse, pelo menos a gente não tinha encontrado, pode ser até que exista, mas nos falece a capacidade de conhecer tudo que tem nessa terra nossa. Então, quando encontramos esse autor numa viagem, nós tínhamos feito um trabalho na Colômbia, voltando para casa no aeroporto, nós vimos o livro e compramos, lemos o livro no avião, então aquilo nos deu um suporte para poder comentar, também com a experiência de alguém que está trabalhando diretamente com isso, que é então Dan Kindlon, quando ele diz que o jovem, a jovem que se iniciam prematuramente no exercício da sexualidade, esse indivíduo terá, na maior parte das vezes, dificuldade de se amadurecer psicologicamente. Ele vai ter dificuldade. Daí as dificuldades vão estar em várias circunstâncias. Porque essa jovenzinha ou esse jovenzinho aprende a se prevenir. Ela normalmente começa a tomar pílula. A mãe, inclusive, quando chega numa certa idade, dá a pílula ou promove a entrega do preservativo, mesmo sendo de famílias espíritas. Infelizmente tem acontecido assim, porque é mais fácil fazer isso do que educar, do que tratar o assunto, do que ensinar o jovem a controlar a própria energia, para mais tarde saber utilizá-la com propriedade. Então, infelizmente, tem acontecido assim. O indivíduo, então, com o preservativo vai à vida, a vida leviana, e é uma vida poligâmica, porque o indivíduo não aprendeu a respeitar e esperar o encontro da programação que ele fez, porque se alguém em sã consciência, sendo espírita, examina a realidade da espiritualidade e chega à conclusão de que a gente reencarna aqui para ter relação com 500 pessoas antes de encontrar qual par que vai viver, acho que fica meio difícil imaginar a providência divina, não é, fazendo esse tipo de planejamento. Então, o planejamento nós fazemos antes de encarnar, quando temos condição para isso, para uma pessoa com quem a gente vai ter. Agora, nós temos dívidas com muitas pessoas. Dívidas geradas, muitas vezes, nessas relações desequilibradas, não só no campo do sexo. Nós enganamos o outro, nós muitas vezes não soubemos manter uma relação boa e prejudicamos o semelhante em vários aspectos da vida. Agora tem que reencontrar para resolver. Quando encontra para resolver, a gente cria, abre um outro problema, porque não sabe dominar e aproveitar o processo para resolver a pendência que está criada. E por isso foi permitido o encontro das pessoas. Então é bastante difícil de conseguir colocar em prática, mas nós estamos sendo chamados a isso. Não sei se já perceberam, nos Estados Unidos há um movimento, partido principalmente dos protestantes, não é dos evangélicos. Tomemos muita atenção nisso, porque há uma diferença hoje entre os protestantes e os neo-evangélicos. Os protestantes são aqueles que vêm lá de Lutero, Calvino, Wycliffe na Inglaterra, e os neo-evangélicos vêm da igreja de Mamon, que está no livro Aconteceu na Casa Espírita. Os indivíduos interessados no dízimo, estou mentindo, estão interessados no dinheiro do outro mais do que o dízimo.
e que estão construindo impérios por aí. É a igreja de Mamon. Então esses indivíduos, eles realmente fazem algum benefício para o próximo, porque o indivíduo que estava preso, era bandido, sai de lá, agora consegue um emprego, porque ele tem que ter um emprego e ganhar alguma coisa para pagar o dízimo. Esse indivíduo se dignifica. Então vocês veem que Deus utiliza sempre as nossas imperfeições para gerar, não é? O indivíduo que bebia e não tinha condições de manter a família, ele vai lá, ele aprende que não pode beber. Então agora, quando ele não está bebendo mais, ele consegue até fazer um curso, ele consegue um emprego. Então ele sai daquela situação miserável. Vejam que há benefício na situação, mas não deixa de ser igreja de Mamon, porque aqueles indivíduos que estão fazendo isso, não estão fazendo com a intenção de que o cara deixe de beber ou deixe de ser um criminoso. Estão fazendo com a intenção de que ele arrume um emprego para poder pagar o dízimo, porque se ele não conseguir, ele não paga o dízimo. É bem diferente a situação. Mas, de toda maneira, provoca um bem para o semelhante. Vamos observar, então, a gente termina 8h30, né? Nós vamos observar, então, são 8h20 agora, quase 8h20. Nós vamos observar dessa maneira que existe uma série de reflexões que a nossa sociedade tem que fazer, porque a problemática não se resume apenas no aborto. É um conjunto de coisas, de vivências, de circunstâncias, de desconhecimentos que levam o indivíduo a essa conclusão de que precisa e deve abortar. E aí a pessoa vai afirmar, não é, que, por exemplo, dentro da legislação, que vai variar de sociedade para sociedade, não é, pode haver lá na lei dito que quando o indivíduo, a mulher foi estuprada, que ela tem o direito de tirar a criança. Em alguma sociedade isso existe, não é? Então aí ela está respaldada pela lei. A gente pergunta, está correto o aborto nessa situação? Não está, porque a lei divina não apoia esse tipo de coisa. Essa pessoa pode ter aquela criança e dar a criança para alguém. Porque às vezes é duro para a família, a gente tem que compreender a situação, ficar vendo o fruto daquela violência não deveria, porque o fruto daquela violência pode não ter nada a ver com aquilo. Não é? Normalmente também não nasce daquela circunstância, é uma necessidade. Existe um comprometimento daquele espírito para nascer daquela forma. Mas de toda maneira, não é? Há situações em que a mãe ela aceita o filho. E até é um exemplo, a família acaba aceitando também com o tempo, e aquela criança pode ser uma bênção dentro da família ou pode ser um desafio, como qualquer outro filho pode ser um desafio dentro da família. Sempre será uma oportunidade. Mas se não quer de toda maneira, a sociedade poderia apoiar para esse indivíduo ser, então, colocado à disposição nessas instituições que acolhem, e depois, então, tem casais que desejam ter filhos e não podem, que gostariam de ter. Às vezes o processo de adoção é tão complicado, tão difícil, que acaba o indivíduo se tornando já adolescente, depois adulto, e não conseguiu porque é tão complicado, não é? O processo de adoção. Às vezes é melhor facilitar esses processos, lógico que sem ser irresponsável, porque existem coisas horrorosas nessa terra nossa, infelizmente, então tem que ter um bom acompanhamento, saber que está entregando na mão de um casal que quer realmente os filhos, e acompanhar o crescimento desse filho por um tempo. O Estado tem condições de fazer isso, a sociedade tem como fazer isso, e esse indivíduo então ser aceito no seu processo reencarnatório. Mas nós vamos caminhar com muita dificuldade. O fato é que a legislação ela não considera o aspecto, ela estuda a questão no campo da ética, mas às vezes ignora o aspecto moral da questão. Então a ética é estabelecida como uma regra combinada de convivência. A moral, ela não depende da combinação nossa. A moral é a moral divina que está estabelecida nos evangelhos e no comportamento dos espíritos superiores que nos deram os diversos exemplos. Agora a ética nós podemos discutir. A ética pode estabelecer, bom, até os 3 meses pode abortar, depois dos 3 meses não pode. Gente, tem vida desde a concepção. Nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, não é? O Espiritismo, ele vai admitir o aborto somente numa circunstância. Só numa. Que é quando há risco de vida para a mãe. Porque a mãe é a matriz. Está comprovado que há risco de vida, podem desencarnar os dois. Ou ela pode desencarnar até o bebê sobreviver, aí às vezes é uma opção dela. Mas o Espiritismo diz, preserva a matriz, a mãe,
ela vai poder conceber no futuro, até o mesmo espírito pode voltar a reencarnar. Porque se ela desencarnar não é o caso, então muitas vezes há risco para os dois. Então, o aborto provocado para o espiritismo é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. O corpo é só o instrumento dessas provas. Então, é só na 359 o caso de risco da mãe. Falta para a gente ver aqui o aborto do ponto de vista do abortado, do espírito no processo da reencarnação. Ele é uma vítima não inocente, cuidado com a expressão, mas é uma vítima indefesa. É uma vítima, ele não tem como se defender. Não tem como. Aí é onde a gente, quando vê os vídeos, a gente fica chocado, porque ele tenta se defender. Hoje tem instrumentos, mas desde 1974, com a ecografia, é possível ver, gente. E filmaram abortos. Então é horrível, porque o indivíduo tenta se defender. Ele se encolhe todo para evitar, não é aquele bisturi que vai cortá-lo em pedacinhos para tirar. É uma morte horrorosa, igual esquartejar um animal, não é, no matadouro. É simplesmente horrível, é uma coisa simplesmente horrível. E, no entanto, tem indivíduos que têm sangue frio a ponto de saber que isso acontece e continuar fazendo o aborto. Ainda não consideram aquele como sendo, não é, um ser vivo. Então, quais são para o espírito as consequências do aborto? Foi uma existência nula, ele vai ter que começar outra vez. Mas nem sempre é tão simples assim. Porque tem consequências para ele e tem consequências para a mãe. A literatura nos evidencia situações, né, de literatura espírita, em que a mãe chega a desencarnar. Há uma situação em que é descrito a mãe desejando o aborto, apesar a família não sabe que ela está grávida, tem uma pessoa que cuida dela, sempre cuidou e tal, e que alerta para ela não fazer. Ela recebe, porque o anjo, o mentor espiritual dela, tenta trazer pessoas que alertem ela para não fazer. É tentado de tudo que se pode imaginar para evitar o aborto, e ela ainda assim insiste. E quando então ela provoca o aborto, o espírito estava ali percebendo que isso ia acontecer, lia os pensamentos da mãe, pedia para ela, para preservar a vida. Ele dizia, nós fizemos tanta coisa ruim um contra o outro, agora é a nossa oportunidade. Eu vou ser um bom filho, eu vou te amparar na velhice, eu quero amar você, eu preciso aprender. E ela não aceita, na mente ela digladia com ele e acaba provocando o aborto. Ele então se rebela e ele se envolve, porque o perispírito dele está ligado ao perispírito dela no processo da reencarnação. Ele se envolve e vem para o coração e provoca uma hemorragia e ela desencarna da hemorragia. Os dois vão para o umbral, um entrelaçado no outro. Qual é a solução para uma situação como essa, gente? Provavelmente no futuro vão nascer chifópagos. Nem sempre os chifópagos são por causa de uma situação como essa, mas às vezes precisa. São coisas tão complicadas que depois vão acontecer. É um trabalho enorme para a espiritualidade superior, é um peso tremendo na economia espiritual do nosso planeta, da nossa sociedade. Então não há razões que possam justificar em nenhum momento um ato como esse. O aborto tem uma relação íntima com a reencarnação, porque ele é um impeditivo da reencarnação. E o aborto vai provocar reencarnações dolorosas no futuro, tanto para a mãe como para o abortado, muitas vezes, se ele não souber perdoar. Porque se ele sabe perdoar, ele se liberta naquela hora mesmo. Porque é muito duro e é muito difícil o indivíduo que tem aquela esperança e expectativa da vida, ver aquilo cortado na hora e ter, de alguma maneira, já desenvolvido em si elementos para perdoar. Porque quando perdoa é um ato que transcende efetivamente, e esse indivíduo, ele consegue superar a sua dificuldade. Mas é muito difícil perdoar nessa circunstância, muito difícil. Então oremos. É o que nós podemos colocar para vocês, oremos muito. Oremos. Nós não temos o hábito de orar pelos mentores espirituais uns dos outros. No máximo, nós nos dirigimos aos nossos. Mas oremos para os espíritos superiores pedindo ajuda. E quando nós saibamos de alguma circunstância, de alguém que está em dúvida, ou de alguma
situação qualquer que poderia estar relacionada com aborto, ou quando as pessoas estão discutindo na televisão ou na legislação para se aprova ou não aprova, oremos pelas pessoas, pelo mentor espiritual dessas pessoas, que está e sabe da programação daquelas pessoas, e ele está atento, preocupado muitas vezes, ou mais do que preocupado, porque eles não se preocupam, ocupado em ajudar aquele indivíduo a abrir o seu campo psíquico para entender o crime que ele está cometendo contra ele mesmo e contra a sociedade, contra a economia espiritual do planeta. Oremos, porque muitas vezes nós não temos muito mais do que isso para fazer. Mas quando há uma manifestação em defesa e tal, vale a pena se movimentar e estar lá presente. Não é para ficar gritando contra alguém ou fazendo algazarra, nada disso. Manifestar nossa presença contra esse crime hediondo que a humanidade ainda comete, muitas vezes até apoiado pela lei de alguns estados ou de alguns países. Porque efetivamente nós precisamos nos libertar disso. É inconcebível que um planeta que começa a caminhar agora, entra na era da regeneração, ainda esteja discutindo se aprova ou não aprova o aborto, ou que simplesmente se acomodou na situação aceitando o aborto. Que algumas pessoas dão por assentado, não é da lei, não tem mais nada para fazer. Tem muito para ser feito. Porque a lei é humana e ela está contra a lei divina. E ela terá que ser mudada algum dia lá na frente. Ninguém irá contra a lei. Mas nós não precisamos aceitar aquilo que nos violenta a nossa intimidade, a nossa convicção, a nossa... Não é crença, gente. É aquilo que nós sabemos. Porque aqui não é uma questão de crença. Porque muita gente acha que isso está no terreno da crença. Isso não está no terreno da crença. Isso está no terreno da ciência, que já demonstrou que há vida no útero. Está no terreno do espírito, que é eterno. Por mais que as pessoas duvidem ou não acreditem nisso, isso é uma realidade. Isso não é algo que se discuta no campo da fé hoje em dia. Isso está demonstrado por vários meios. As pessoas não aceitam hoje já, porque são tercas, teimosas, porque não querem. Porque isso está evidenciado, porque não querem se preocupar com o assunto. É mais fácil seguir vivendo assim, como estão vivendo. No entanto, não discriminemos nunca e nem jamais, porque há muita gente que se afirma ateu, ou agnóstico, ou descrente de qualquer religião, e que são pessoas boas, pessoas conscientes, que cumprem o seu papel social, dispostas a ajudar o semelhante quando o semelhante necessita. Então, assim como nós iniciamos dizendo, não podemos colocar rótulo nas pessoas que estão ligadas ao aborto, que desejam o aborto e que cometem o aborto, nós não temos direito de colocar qualquer tipo de rótulo em ninguém. E nem devemos nós vestir qualquer tipo de rótulo, porque os rótulos dividem, prejudicam, cristalizam situações e dificultam a marcha do progresso espiritual ao qual nós estamos destinados. Que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare na nossa conscienciação, se podemos falar assim, ou conscientização da realidade espiritual na qual nós estamos mergulhados. Muita paz e muita luz para todos.